a fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a maravilhosa paz, que a grande benevolência do Senhor, a grande bondade do Senhor seja com todos. Bem-vindos ao nosso culto. Louvamos a Deus por este domingo, domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, domingo de cultuarmos aquele que ressuscitou. Nós estamos felizes da vida porque temos essa oportunidade de cultuar junto com os irmãos, junto com aqueles que nos assistem, fazer essa transmissão online, esse culto online, para a alegria de todos aqueles que amam o Senhor, que amam cultuar o Senhor. E para iniciar o nosso culto, nós vamos ler hoje o Salmo 24. Este salmo em referência a esse dia, a esse domingo de Páscoa, esse domingo de ressurreição, ou esse domingo da ressurreição. Salmo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se ele sobre os montes, sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Graças a Deus. Que maravilha esse salmo. Que maravilha é pensarmos na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha é pensar na nossa própria ressurreição futura. Louvamos ao Senhor por tão grande bondade, por tão maravilhosa revelação. Vamos orar. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Te glorificamos por esta manhã, por este culto, por este domingo da ressurreição, em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Te bendizemos, te louvamos, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, para a honra, para a glória do Senhor, o Deus eterno, o Rei da Glória. Amém. Meus irmãos, que maravilha, que alegria, eu quero repetir isso, que alegria estarmos nessa manhã celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero mais uma vez convidar a todos, alegre o coração, porque é amanhã da ressurreição, a ressurreição do nosso Senhor. E neste momento nós vamos a parte dos louvores, a parte em que nós vamos louvar a Deus, acompanhando os louvores que vão com certeza encher o coração de todos de alegria e de paz, porque, mais uma vez eu quero dizer, hoje é a manhã da ressurreição. Celebrem a isso, meus irmãos, celebrem a isso, celebrem a isso. Porque ele
Deus, tu és grande.
Vamos à oração do Pai Nosso. Em todos os nossos cultos, nós recitamos a oração do Senhor, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Vamos recitar todos juntos. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós também costumamos recitar a pergunta e a resposta do breve catecismo. E hoje, em referência à ressurreição do Senhor, nós vamos ler a pergunta número 28 e também aqueles que nos acompanham podem repetir a resposta. Pergunta número 28 do breve catecismo diz assim: que consiste a exaltação de Cristo? A resposta: a exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, em subir ao céu, estar sentado à mão direita de Deus Pai e em vir para julgar o mundo no último dia. Vou repetir a pergunta e a resposta. Em que consiste a exaltação de Cristo? A resposta: a exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia e em subir ao céu e estar sentado à mão direita de Deus Pai, e em vir para julgar o mundo no último dia. Os textos bíblicos que nós vamos, que fazem a referência a essa pergunta e resposta, 1 Coríntios capítulo 15, verso 4, que diz assim: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Também Efésios capítulo 20, capítulo 1, verso 20 e 21 diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E também Atos capítulo 17, verso 31 diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Graças a Deus pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos ao credo apostólico. Todos os cultos também, todos os nossos cultos, nós recitamos o credo apostólico, que é o credo que faz uma síntese da fé cristã, da fé apostólica, da fé ortodoxa, da fé evangélica. O credo apostólico, eu peço que todos recitem comigo, diz assim: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Louvamos a Deus porque nós confessamos a fé apostólica, porque nós confessamos a fé evangélica, porque nós cremos na fé cristã, porque nós somos cristãos. E no credo, meus irmãos, quando nós recitamos, creio, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, nós estamos afirmando a catolicidade da Igreja. A catolicidade da Igreja é a nossa afirmação de que nós cremos que a Igreja ela é composta, ela é formada por todos os santos, de todas as eras, de todas as épocas e de todos os lugares. Por isso, cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, no sentido de catolicidade da Igreja.
e na comunhão dos santos. Que Deus abençoe a todos os cristãos em todos os lugares que nesse dia comemoram a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, em todos os cultos também nós recitamos os 10 mandamentos. Nós achamos importante recitar, aprender, ensinar os 10 mandamentos, porque eles são a síntese de todas as Escrituras Sagradas. Os 10 mandamentos, meus irmãos, é importante para a formação do caráter cristão, da vida cristã, da prática cristã no dia a dia. Vamos então aos 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, não as adorarás e não lhes darás culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. E nós estamos nesse período de cuidado extremo de nossa família, nesse que se chama isolamento social. E o 6º mandamento, meus irmãos, ele fala: não matarás, ele ordena: não matarás. E uma das maneiras, meus irmãos, de não quebrarmos esse mandamento nesses dias em que combatemos, que estamos lutando contra o Covid-19, uma das maneiras de observar, de não quebrar esse mandamento, é cuidando da vida do nosso próximo. E como a lei de Deus, o livro de Levítico, especialmente, ele trata muito dessa questão de cuidar da vida do próximo. E nós estamos, ao lavar as mãos, ao higienizar a nossa casa, nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia já ordenava fazer. Esse cuidado extremo da higiene, meus irmãos, está previsto, está prescrito já na lei de Deus. E fazendo isso, meus irmãos, nós estamos cuidando da nossa vida e zelando também pela vida do próximo. Então, cuide-se, zele pela vida do próximo, zele pelos idosos, zele pelas crianças e zele por sua família e também pelo próximo quando você sair de casa. Que Deus abençoe a cada um ao cumprir todos os mandamentos, especialmente nesse tempo, o 6º mandamento. Meus irmãos, vamos à exposição das Escrituras. Nós cremos que o centro do culto, a parte principal do culto, é a pregação da palavra, é o sermão, é a exposição das Escrituras. E neste domingo da ressurreição, meus irmãos, nós vamos trazer um texto especial, uma pregação que com certeza vai dar ânimo, trazer um bálsamo para os corações aflitos e alegrar o coração daquelas pessoas que estão buscando uma alegria nesse tempo de quarentena, nesse tempo de afastamento, de muitas pessoas queridas, quem sabe, de amigos, mas o Senhor é suficiente para alegrar a nossa alma, para ser a satisfação do nosso coração. O tema que eu vou trazer hoje, meus irmãos, é: no fim, a glorificação. E o texto está em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 11. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 11. Quem tem a sua Bíblia perto, abra a sua Bíblia, acompanhe aí no aplicativo e também na projeção aí da transmissão. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 11, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana.
A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus irmãos, no fim de tudo, o propósito que desde o início foi anunciado, que tudo alcançará a sua finalidade, que é a glória de Deus. Essa é a proposição principal do sermão de hoje. No fim de tudo, o propósito que desde o início foi anunciado é que tudo alcançará a sua finalidade, que é a glória de Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador. O cristão crê nisso, o cristão confessa isso. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal. Ele é o Filho eterno de Deus Pai. Ele deixou a sua glória, ele veio ao mundo e experimentou a humilhação entre os seres humanos. Ele experimentou todas as limitações de um ser humano. Ele foi morto, mas ele ressuscitou e finalmente ele foi glorificado. E este é o tema de hoje, e este é o evangelho de hoje. E esta é a nossa celebração de hoje. É isso que nós comemoramos, é isso que nós lembramos hoje, a ressurreição do nosso Senhor. E nesta manhã da ressurreição, nós precisamos lembrar o caminho de nosso Senhor. E nós precisamos lembrar, meus irmãos, que já houve a ressurreição. Ele já é o ressuscitado. Ele já é o glorificado. Ele, o nosso Senhor, está na glória. Aquele que está conosco, aquele que nos salvou, aquele que nos salva, Ele é o Senhor da glória. Ele é o Rei da glória. Mas, meus irmãos, o seu caminho, ele foi um caminho, primeiramente, de humilhação. O seu caminho foi um caminho, primeiramente, de dor e de sofrimentos. Antes de ser exaltado, antes de ser glorificado, antes de ser reconhecido como o Senhor do universo, aquele que esteve entre os humanos, aquele que esteve entre os homens, aquele que foi um dos homens, aquele que se tornou ser humano, hoje ele é glorificado, hoje ele está no estado de glória, no estado de glorificado, mas antes disso, ele passou por este estado de humilhação. É isso que nós vamos ver nesse texto que nós lemos em Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante. Vamos ver então o caminho do Senhor Jesus Cristo e o caminho que vai da humilhação até a exaltação. Em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus veio ao mundo em estado de humilhação. Jesus veio ao mundo em estado de humilhação. Veja o verso 7. Antes do verso 5 até o 7. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus assumiu uma condição de profunda humilhação. Sendo Deus da glória, sendo o Senhor da criação, ele se torna um ser humano. O apóstolo Paulo aqui, ele estava no contexto ensinando uma atitude de profunda humildade aos cristãos, de como o cristão necessita ser humilde e não orgulhoso. Então ele estava ensinando aqui que o cristão deve ter esse sentimento também de humildade, porque o Senhor Jesus, sendo Deus da glória, sendo o Rei da glória, sendo o Senhor da criação, ele se humilhou. Mas, ao ensinar esta lição de atitude de humildade, ele evolui, meus irmãos, para um ensino glorioso da condição de Cristo como o Senhor da glória.
Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus ao vir ao mundo, ele veio com a missão de servir como servo. Jesus, ao vir ao mundo, ele veio com a missão de servir como servo. Veja o verso 7 ainda. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Descendo da glória, Jesus não ocupou o lugar de Senhor ou dominador aqui, mesmo sendo Senhor, mesmo sendo dominador, mesmo sendo o Senhor de tudo, ele não deixou de ser em nenhum momento, mas ele fez-se servo. Ele não usou essa condição enquanto estava no seu estado de humilhação, mas ele era o Senhor da glória. Ele não deixou de ser Deus em nenhum momento, ele não deixou de ser onipotente, ele não deixou de ser onisciente, ele não deixou de ser o Deus eterno, o Deus glorioso, Filho de Deus, não deixou de ser, ele não deixou de ser. Mas descendo da sua glória, ele veio ao mundo com a missão de obedecer ao Pai, servindo-o em tudo. Por isso ele se humilha, por isso ele está numa condição de servo. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, vejam que Jesus veio ao mundo sabendo de sua maior missão, a mais dolorosa missão. Ele veio disposto a morrer, ele se dispôs a morrer. O verso 8 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se dispôs a morrer, obediente até a morte, diz o verso 8. E a morte que ele veio morrer foi a missão do resgate. E nessa semana nós comemoramos a semana da paixão de Cristo, e a sexta-feira é a sexta-feira da paixão, foi a sexta-feira da paixão, e hoje é a manhã da ressurreição, é o domingo da ressurreição, mas antes da ressurreição houve a morte de cruz. Ele não morreu a sua morte, mas ele morreu a nossa morte, porque a morte é consequência do pecado. Ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Morrendo, meus irmãos, ele nos deu a vida, a sua vida. O amor dele foi tão grande que sem pecar, sem merecer morrer, sem precisar morrer, sem a necessidade de morrer, mas o amor dele foi tão grande que sem pecar se dispôs a sofrer a pena do pecador. E na cruz, meus irmãos, Jesus tornou-se pecado em nosso lugar. Não tendo pecado, não sendo pecador, ele sofre a penalidade do pecador. E ele sofre a pena do pecado. Ele sofre o juízo do pecado. Foi isso que aconteceu na cruz. Na sexta-feira, era isso que estava acontecendo. Jesus na cruz está sofrendo o juízo de Deus que era nosso, que era do pecador. Ele sofre a penalidade em lugar do pecador, morrendo a morte substitutiva. Em quarto lugar, meus irmãos, em consequência disso, Jesus, ao vir ao mundo, veio para sofrer essa humilhação, mas ele veio, meus irmãos, para sofrer esta dor humana. Então, em quarto lugar, Jesus, ao vir ao mundo, veio para sofrer a pior humilhação. O verso 8 diz: ele suportou a morte de cruz. Ele se dispôs a suportar uma forma de condenação reservada a malfeitores da pior espécie. Por isso sua morte foi indigna. A cruz era indigna, a cruz era infame, a cruz era maldita, mas o Senhor submeteu-se a ela por amor, transformando-a em fonte de bênção. A cruz que era maldita, a cruz que era maldição, tornou-se abençoadora, porque quem estava ali na cruz era o bem-aventurado, era a fonte da bem-aventurança, era o Senhor bem-aventurado, era o Senhor da glória. Então a cruz, meus irmãos, era a suprema humilhação, e ele a enfrentou. Era grande a humilhação, mas ele a suportou por nós. Imagina, meus irmãos, Deus morrendo na cruz, Deus vindo ao mundo, o Senhor se deixando crucificar, o Senhor se deixando zombar, o Senhor se deixando humilhar, o Senhor Deus, Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, se deixando humilhar, se deixando zombar,
sofrendo na cruz. Então, meus irmãos, Jesus veio ao mundo, Jesus, ao vir ao mundo, veio para sofrer a pior humilhação. Ele suportou a cruz, a morte de cruz. Em quinto lugar, meus irmãos, Jesus, ao vir ao mundo, não seria vencido pelo mundo. Porque o verso 9 fala da exaltação e como Deus Pai o exaltou. Verso 9 diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele foi exaltado. Deus o exaltou sobremaneira. Meus irmãos, cumprida a sua parte de obediência, de vir ao mundo, de vir em estado de humilhação, cumprida a sua parte no plano divino, Deus o ressuscitou dentre os mortos. O Filho foi exaltado através da ressurreição dentre os mortos. Nós vimos que ele veio ao mundo e sofreu a pior morte, mas ele não ficou preso na morte. A morte não pôde o deter, a morte não o segurou, a morte não o prendeu. O poder da morte, meus irmãos, que é o maior poder, o poder da morte, meus irmãos, que é o maior poder que o ser humano enfrenta, não foi capaz de deter o Filho de Deus. Atente para isso, preste atenção nisso, atente para isso, creia nisso, observe isso, absorva isso. O poder da morte, que é o maior poder que o ser humano enfrenta, não foi capaz de deter o Filho de Deus. E este, meus irmãos, é o poder que nós enfrentamos. Aliás, este é o maior poder que nós enfrentamos. E é o maior medo que nós enfrentamos. A morte nos ameaça. A destruição nos ameaça. Todos temos este inimigo a enfrentar. Poucos podem dizer que não a temem. Somente pessoas muito em paz com Deus, muito resolvidas com Deus, muito crentes no poder da sua própria ressurreição, no poder da ressurreição de Cristo, na sua própria ressurreição, podem dizer que não teme a morte. A morte é temida, a morte é um inimigo. Poucos podem dizer que não a temem. É um poder, meus irmãos, que nós desconhecemos. Mas, meus irmãos, Jesus, o nosso Senhor, a enfrentou. Meus irmãos, Jesus, o nosso Senhor, a enfrentou e venceu. Jesus enfrentou a morte e venceu a morte. E ele venceu, meus irmãos, justamente para possibilitar a nossa ressurreição. A morte é um fato, mas a ressurreição é a melhor notícia que nós podemos ouvir. E a melhor notícia que você pode ouvir hoje é a seguinte: a morte é poderosa, a morte é uma ameaça, a morte é uma realidade, mas a morte foi vencida na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, em sexto lugar, Jesus no início ele vem em humilhação, mas no final é reconhecido em estado de glória. Jesus no início vem em humilhação, mas no final é reconhecido em estado de glória. Ele foi glorificado e recebeu o reconhecimento de todo o universo. Ele foi glorificado e recebeu o reconhecimento de todo o universo. Veja, meus irmãos, o verso 11, que diz assim, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A partir do verso 9 diz assim, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Irmãos, após a ressurreição, e hoje é o domingo da ressurreição, hoje é a Páscoa, hoje é o domingo em que nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa é uma referência, em primeiro lugar, à saída do povo de Israel do Egito, naquela noite em que um cordeiro precisou ser morto
para que os primogênitos não enfrentassem a morte, não morressem. E aquela noite foi a noite do Pessah, a noite da passagem, a noite em que eles venceram a morte, em que os primogênitos enfrentaram o poder da morte, mas devido ao cordeiro que foi morto, ao sangue na porta, eles venceram. E aquele cordeiro, meus irmãos, era um tipo, ele apontava para o verdadeiro cordeiro de Deus, que foi Jesus Cristo na cruz. E ele foi morto, mas ele ressuscitou, meus irmãos. E após a ressurreição, ele foi elevado aos céus e foi recebido na glória. Jesus se deixou humilhar para levantar o ser humano, para levantar o ser humano da morte, para que o ser humano, para que os seus filhos, para que aqueles que crescem nele também fossem levantados da morte. E ele foi exaltado pelo Pai. E ele, meus irmãos, ele receberá na parousia, na sua volta gloriosa, ele receberá a honra final do universo inteiro. Irmãos, isso não é salvação universal. Nós não pregamos e nós não cremos de maneira nenhuma numa salvação universal. Mas nós cremos na final submissão de todos os seres do universo ao Senhor da glória, ao Senhor Jesus Cristo. E a igreja, meus irmãos, ela participará dessa glória final de Jesus. E este, meus irmãos, é o evangelho anunciado neste domingo da ressurreição. E no domingo da ressurreição, nós temos a alegria, eu tenho a alegria de anunciar esta gloriosa realidade que é a ressurreição. Meus irmãos, quando o mundo inteiro teme a morte, quando o mundo inteiro se protege da morte, quando o mundo inteiro se esconde do mal, quando o mundo inteiro é assolado pelo medo do mal, o Evangelho hoje anuncia uma grande esperança para o cristão, a vitória sobre a morte. O grande inimigo que nós temos que enfrentar já foi enfrentado e já foi vencido, o grande inimigo. E o grande inimigo, meus irmãos, não é o diabo, apesar de ele ser o inimigo. O grande inimigo não é um país qualquer, não é um exército qualquer. O grande inimigo é a morte. Eu quero dizer para vocês, eu quero anunciar no evangelho de hoje, anunciar que este grande inimigo, que todos temem, este grande inimigo, ele foi enfrentado, ele já foi enfrentado e já foi vencido por nosso Senhor Jesus Cristo, que já esteve na sepultura, ele já esteve morto, ele já enfrentou a dor da morte, ele já enfrentou a escuridão da morte, ele já enfrentou a sepultura, mas ele levantou de lá, porque Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Este inimigo que nós tememos já foi enfrentado e já foi vencido. O Senhor Jesus morreu, mas ele já está vivo, ele ressurgiu dentre os mortos, e esta é a nossa fé. E nós confessamos no credo apostólico que ele ressurgiu dentre os mortos, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a morte foi vencida, o poder da morte é vencido, e o poder dessa ressurreição, o poder da ressurreição está operando em nós que cremos naquele que é o ressuscitado. E esta é a certeza: nada nos destruirá, nada nos destruirá. Porque o pior que nos pode acontecer, meus irmãos, é a morte. A pior coisa que pode acontecer conosco é a morte. Mas mesmo ela não nos destruirá, pois nós a venceremos com certeza, porque o nosso Senhor, aquele que nós cremos já venceu, nós a venceremos com certeza. Se tivermos que a enfrentá-la, meus irmãos, nós a venceremos. Esta é a certeza, este é o final. Irmãos, a vitória final não é da morte. A vitória final não será da morte, a vitória final não será do caos, a vitória final não será do mal, a vitória final não será do maligno, a vitória final é da vida, porque o Senhor Jesus Cristo é a vida, Ele é a nossa vida, pois Ele morreu a nossa morte, lá na cruz, Ele morreu a nossa morte, para que absorvêssemos, para que recebêssemos a sua vida, a vida eterna. Essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos, é nisso que você precisa crer. Portanto, vocês que estão acabados, vocês
vocês que estão arrasados, vocês que estão desesperados, vocês que estão angustiados, vocês que estão vivendo no pecado, vocês que se venderam ao pecado, vocês que estão quebrando os mandamentos, vocês que estão destruídos pelo poder do pecado. Olha, eu quero dizer para vocês, vocês que estão na morte hoje, por causa dessa praga que é o pecado que você está praticando, te levanta hoje, creia em Jesus Cristo, porque a última palavra não é da morte, é da vida. Jesus Cristo é a tua vida, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para te dar vida. O último grito do universo, o último grito do universo, o último grito da história, não será do comunismo. O último grito da história não será do capitalismo. O último grito da história não será das pessoas maldosas, malignas. Não, o último grito da história não será um grito de dor. O último grito da história não será um grito de desespero. Não será o grito do fim da bomba atômica ou de qualquer outra bomba. Não será do Covid-19. Não será de pandemia alguma. O último grito será dos vencedores. O último grito será da vida, porque o Senhor Jesus Cristo é o maior poder que há no universo, e Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É isso que eu queria, é isso que meu coração ardia nesse dia para anunciar para vocês. Ânimo, alegria, hoje é o dia da ressurreição. Não é o dia de ficarmos presos na tristeza, na angústia, mas é o dia de celebrarmos a vida. É o dia de celebrarmos não a morte, mas a vida. O Senhor Jesus Cristo morreu na sexta-feira, mas no domingo da ressurreição foi anunciado que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nosso coração se enche de alegria nesta manhã da ressurreição, e nós queremos te glorificar, celebrando o teu Filho, celebrando o Senhor Jesus Cristo, que está vivo, e nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, como aquele que ressuscitou, aquele que é a nossa vida. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ressuscitado, Rei da Glória. Amém. Amém. Eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Que alegria poder compartilhar essa transmissão com vocês. Que alegria imensa. Nós somos a Capela Missional, igreja cristã de confissão reformada. Nós estamos em Porto Alegre, na rua Nicolau Eli, 332, no Jardim Floresta. E depois que passar a quarentena, depois que passar essa crise toda, eu quero convidar vocês para participar dos nossos cultos, sempre aos domingos, às 10 da manhã.
Meus irmãos, quero fazer uma oração final com os irmãos e, mais uma vez, ânimo no coração. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Eu celebro o teu amor, a tua bondade, a tua grandeza, a tua infinita misericórdia, a tua infinita graça, a tua grandiosa benevolência que tem nos alcançado. Agora, Senhor, eu quero te pedir uma semana abençoada para todos, meus irmãos. Que todos sejam abençoados por ti, que a tua boa mão seja com todos. Senhor, nos livra do mal, nos livra do maligno, abençoa nossos filhos, abençoa as crianças, abençoa os idosos. Nos livra, Senhor, nos livra, meu Deus, nos livra, Senhor, da peste perniciosa, como diz a tua palavra. Que temos uma semana debaixo da tua mão e com todas as provisões necessárias, com todas as provisões vindas da tua mão, que é mão de providência, que é mão de provisão. Senhor, mais uma vez eu te peço, nos livra do mal, nos livra do maligno, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Vamos na paz e vamos em paz. Amém. De graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. See